Epístola aos Filipenses, capítulo 4. E na Epístola aos Filipenses, no capítulo 4, vamos ler do versículo 10 até ao versículo 23. Filipenses 4, versículos 10 a 23. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalónica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo, sendo que nós estávamos ainda ali no versículo 15, 16, por aí, e de maneira que, sem perda de tempo, vamos ouvir os nossos irmãos. Eu vou-me reservar para mais daqui a um bocado e, portanto, estejam à vontade. Queria só partilhar com os irmãos e amigos um pensamento sobre, Estás à vontade. sobre o versículo 17. Esta expressão, não procuro dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Posso falar sobre este versículo só um bocadinho? Podes falar o tempo todo até se quiseres. Não. Isto faz-me lembrar alguém que tinha uma atitude completamente diferente. Nós lemos daquele servo de Eliseu, que alguns conhecerão a história, mas Eliseu, a dada altura, o profeta Eliseu curou um leproso, o Naamã, o sírio Naamã. E Eliseu não aceitou nada da mão de Naamã. Eu queria dar-lhe presentes, mas o Geazi, o servo de Eliseu, o que é que fez? Procurou dádivas, procurou presentes. Não procurou o bem-estar daquela pessoa, não procurou o bem-estar espiritual daquela pessoa. Procurou, sim, um prémio, uma recompensa indevida por algo que nem sequer tinha sido ele a fazer. Ele tinha sido era apenas um moço, apenas um servo. E vemos como foi mal para ele, porque este servo de Eliseu acabou por ficar ele próprio leproso. Nós lemos essa história no primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, e só para nos situarmos um pouquinho, alguns conhecerão, Naamã era um homem leproso, era um homem valoroso, de muito respeito. Lemos em 2 livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã era chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor a dar livramento aos sírios.
E era este homem valoroso, porém leproso. Isto é o retrato que pode ser feito da esmagadora maioria das pessoas. São muitas pessoas de quem nós ouvimos dizer maravilhas. É muito boa pessoa. É extraordinário nisto, é extraordinário naquilo, mas há aqui esta expressão, porém leproso. Pode ser a pessoa mais espetacular que nós possamos conhecer, mas é pecador. A lepra na Bíblia está associada ao pecado. E qualquer pessoa, por muito boa que possa parecer ser, é, aos olhos de Deus, como um leproso. Alguém que precisa ser reconciliado com Deus. E a única forma pela qual o homem pode ser reconciliado com Deus é através da obra do Senhor Jesus Cristo, da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a fé na obra redentora que o Senhor Jesus Cristo realizou por nós. E o Naamã teve conhecimento de Eliseu e pediu a Eliseu para quis saber o que é que devia fazer para ser curado. E Eliseu disse, vai e venha-te 7 vezes do Rio Jordão. Nós lemos isso no versículo 10, exatamente. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te tornará e ficarás purificado. E o que lhe aconteceu com este Naamã foi o que acontece com quase todas as pessoas quando são confrontadas com a mensagem da graça de Deus. O que é uma coisa assim tão estranha? Crer somente, não há nada que eu possa fazer. Mas ele achava que era uma coisa até indigna. Tinha de se rebaixar ao ir ao Rio Jordão. Tinha de se submeter a uma humilhação daquelas. Havia rios melhores. Os rios Abana e Farpar, rios de Damasco, muito melhores do que aquilo. E o que se passa com as pessoas em geral parece haver soluções muito melhores, caminhos muito melhores, para se reconciliarem com Deus do que aquilo que Deus prescreve. Procuram outros caminhos. Os tais caminhos que ao homem parecem ser bons, mas os seus fins são os caminhos da morte. Porque realmente é a mensagem da salvação que nós pregamos e que a Bíblia ensina. É uma mensagem que humilha o pecador. Uma mensagem que não deixa o homem bem visto na fotografia, por assim dizer. É um verdadeiro murro no estômago. É uma mensagem que humilha o homem. Mostra que realmente precisa da sua necessidade e precisa ser reconciliado com Deus. E o servo os servos deste Naamã dizem, se porventura ele tivesse falado alguma coisa grande, não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Parecia ser simples demais, não é? E este homem acabou por aceder à palavra do profeta e de facto foi purificado. Diz aqui que praticamente a sua pele nasceu de novo, não é? Como nós chamamos aqueles que aceitam a salvação que Deus oferece, colocam a sua fé unicamente na obra que o Senhor Jesus Cristo realizou em nosso favor, dando a sua vida por nós para nos reconciliar com Deus. É o novo nascimento. E este homem ficou com a pele como de um menino. E ele ficou de tal forma contente que no versículo 15, agora pois, diz ele a Eliseu, agora pois te peço que tomes uma bênção do teu servo. Queria dar-lhe uma recompensa. Mas nós sabemos que este profeta Eliseu não procurava, era como o apóstolo Paulo, não procura dádivas. Mas o que é que ele procurava? Procurava o bem-estar físico e Paulo procurava principalmente o bem-estar espiritual dos filipenses. Porém ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que não a tomarei, e estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã, seja assim, contudo, dá-se a este teu servo uma carga de pois, por fora. E ele então não aceitou nada, não quis nada, da mão de Naamã. E isto entra em completo contraste com o que nós vemos pela cristandade fora. Que querem dádivas, procuram dádivas. Até parece que é só isso que procuram, dádivas. Aceitam dádivas de qualquer pessoa, até mesmo de descrentes, porque querem dádivas, quanto mais melhor. Mas havia alguém
que realmente é um tipo das pessoas que realmente andam no meio da cristandade mais para o seu próprio proveito do que para o proveito dos outros. Este Geazi. Geazi vem e mente dizendo que afinal era preciso alguma coisa. Infelizmente, muitos dos que pregam esta importância, esta necessidade de que é preciso dádivas, tens de dar, estas pessoas estão a mentir. Tal como este profeta, este servo do profeta veio e mentiu. Aquilo que ele veio dizer, que afinal vieram 2 mancebos, versículo 22, eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 mudas de vestidos. Então deu coisas. E muitos dos que andam a instigar, a incitar à dádiva, estão a mentir. Porque pegam em passagens descontextualizadas e para forçar, coagir as pessoas a dar, e só estão a mentir, só estão a produzir mal para as pessoas que os ouvem. E tal como estes nos quais Paulo não se inclui, Paulo procurava o fruto que abunde, procura o fruto que abunde para a vossa conta. Este homem não. Este homem procurava fruto que abundasse para a sua conta. Procurava encher-se de bens. E o que é que acontece? Versículo 27, o mal que aconteceu a Naamã, ao Geazi. Portanto, versículo 27, portanto, a lepra de Naamã se pagará a ti e à tua semente para sempre. Houve consequências graves para aquele homem. E, da mesma forma, há consequências gravíssimas, infelizmente, para o ministério destas pessoas mal intencionadas que procuram dádivas, não procuram o fruto espiritual, que é isso que realmente importa. Porque vemos aqui Paulo sempre preocupado com o quê? Lemos logo no primeiro versículo, que sejais, para que aproveis coisas excelentes, para que sejais sinceros e seja escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. É isto que Paulo procurava. Paulo não procurava nada, não procurava bens materiais, nem sequer para os filipenses dizia: eu quero que vocês sejam ricos, vocês tenham cheios de toda a prosperidade material. Não, ele procurava realmente o fruto que abundasse para a sua conta. Então vemos aqui um completo contraste entre Paulo, um homem preocupado com o bem-estar espiritual daqueles que o ouviam, e vemos aqui um homem que infelizmente é um tipo daqueles que nós vemos, tantos que vemos por essa cristandade de fora, pessoas que não estão minimamente preocupadas com o bem-estar espiritual dos outros, estão preocupados com o seu proveito. São os tais que julgam que a piedade é causa de ganho, mas grande ganho é piedade com contentamento. Este é o exemplo do apóstolo Paulo. Era apenas uma ilustração que eu pretendia que fosse breve, mas que por me alongar um pouco. E eu acho que isso foi brevíssimo mesmo. Não foi. Mas podes continuar. Mas era só para já. Ok, então eu vou apenas... Não sei se algum de vocês quer dizer alguma coisa. Sim? Então eu vou apenas dar também alguns pensamentos e tu vais preparando, vais continuar, não vais ficar por aqui. Eu gostaria de ainda pegar no capítulo 4 e no versículo 15. Eu tenho uma tendência para estar sempre no mesmo sítio. Mas a palavra... Mas avançar, apesar de estar no mesmo sítio, sim. Eu gosto de estar no mesmo sítio, mas não é estar a marcar passo. Isso é estar na tropa, mas eu também estou na tropa. Mas pronto. Mas quer-se dizer, não quero marcar passo nesse sentido. Mas a palavra de Deus para mim é como aquele local no terreno onde nós vamos buscar água e somos capazes de pegar em vários baldes, etc., e tirarmos a água fora e o terreno ficar seco da água que nós tiramos.
mas passado um bocado chegamos lá e está lá a água outra vez. Vocês sabem dessa situação, não é? A palavra de Deus é assim, a palavra de Deus aquilo não seca, ninguém esgota, é impossível. É uma fraca ilustração, mas que ilustra muito bem a realidade da palavra de Deus. Mas eu, aqui no versículo 15 da nossa passagem, eu gostava de ler outra vez, lemos assim: E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Este aspecto é muito importante. Nós, na semana passada, vocês devem se recordar que eu referi aqui o facto de nada desmotivar Paulo. Isto é muito importante. O servo de Deus é motivado por Deus. Não é motivado por circunstâncias, não é motivado por aquilo que motiva tantos, como hoje Aziz. Muitos são motivados pelo dinheiro. Estão a pensar no lucro, estão a pensar no benefícios, estão a pensar na vantagem própria que poderão tirar daí. Não. O verdadeiro servo de Deus depende de Deus, vive para Deus e é Deus que o motiva. E o amor de Deus, claro, o amor de Cristo me constrange, como dizia o apóstolo Paulo. E nós vemos que é isso que motiva Paulo. Paulo não é motivado por circunstâncias. Na semana passada, se vocês se lembram, eu tive a ocasião de dizer, e com base aqui nesta passagem, que não obstante as igrejas terem falhado em suprir as necessidades dele, porque falharam, porque diz aqui a passagem, no versículo 15, também sabeis, vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar. E o facto das igrejas terem falhado nesta matéria não inibiu Paulo de ele avançar. Se fossem outros, diriam assim: eu não vou. Vocês falharam, eu não vou. Vocês não deram, eu fico. Não vou. Mas o verdadeiro servo de Deus é movido pelo Senhor. E por isso vai confiado no Senhor. E por isso vai não tendo dinheiro. Porque o Senhor proverá. O outro é mercenário. O outro é mercenário. E vai confiado no Senhor. E portanto ele sabe que o Senhor lhe vai proporcionar. E o Senhor pode ir buscar para suprimento àquilo que é inesperado dos mais pobres, como nós vimos. Pegou nos filipenses e usou os filipenses para suprir, que eram muito pobres, como nós já vimos, eram extremamente pobres, lemos na carta aos Coríntios que eles eram extremamente pobres, e pegou neles para suprir as necessidades. Mas aqui temos um outro pensamento, que eu queria agora aqui destacar, e que está associado a este. Que é... eu até escrevo coisas que eu já nem sei o que é que escrevi, mas acho que já sei o que é que escrevi ali. Mas há uma outra coisa que também não o travava. Sabem o que era? A tribulação, a dificuldade, os problemas, a angústia, a perseguição, o oporem-se de tal maneira que o agrediam, que lhe batiam. Ele chegou quase a ser morto. E vocês pensam que isso o travava? De forma alguma. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque eu gostava que vocês notassem o que nós lemos na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 2. Sabem que o apóstolo aqui na nossa passagem diz assim, diz, portanto, e também sabeis, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. E sabem quando é que eles começaram a fazer isto? Eles começaram a fazer isto quando Paulo sai de Filipos. E quando Paulo sai de Filipos, vai para Tessalónica. Quando Paulo sai de Filipos, vai para Tessalónica. E não sei se vocês sabem, mas se não sabem, ficam a saber, Tessalónica era uma cidade muito mais populosa e rica. Tessalónica era uma terra de gente mais abastada. E ele sai de Filipos, vai para Tessalónica, rebenta uma grande perseguição em Tessalónica e os filipenses supriram as necessidades dele quando ele vai para Tessalónica. E eu quero chamar a vossa atenção para o que lemos no capítulo, como eu disse, no capítulo 2 da primeira carta aos Tessalonicenses, no versículo 2, que diz assim, 1 Tessalonicenses 2:2, assim: mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, está a escrever os Tessalonicenses,
como sabeis, nós fomos agravados em Filipos, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. E eu queria chamar a vossa atenção para o seguinte. Ele sai da Tessalónica, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. E eu quero chamar a vossa atenção para este aspecto porque ele sai de Filipos, extremamente conduído. Ele, não se esqueçam que ele esteve na prisão e foi torturado na prisão. E quando ele sai, vai para Tessalónica, e lemos no versículo 2 da nossa passagem, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, aquilo não foi pera doce, aquilo não foi nada fácil. Em Filipos, ele padeceu muito em Filipos, não é? Como sabeis, diz ele aos Tessalonicenses, os Tessalonicenses sabiam disso, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. E o que eu quero chamar a vossa atenção é o seguinte. Como é que um indivíduo que é tão sofrido em Filipos avança para uma outra terra onde vai padecer, porque ele vai sofrer em Tessalónica, e tem ousadia, não tem medo. E eu queria chamar a vossa atenção por isto. O que move Paulo ao Senhor não são as circunstâncias. Ele não se deixa afetar por circunstâncias. Não se deixa afetar por falta de dinheiro e também não se deixa afetar pelas ondas turbulentas. Não se deixa afetar pelas ameaças. Não se deixa afetar por aquela gente que era... que revelava animosidade em relação ao Evangelho e a quem o pregava. E eu queria, de facto, destacar isto que me parece muito importante. Já agora, deixai-me dizer aqui uma coisa que também é meio importante. E nós aqui, isto aqui deixa transparecer uma outra verdade que eu já tenho destacado de outra maneira. Aliás, esta é uma verdade paralela, mas tenho destacado a outra, que é o seguinte. Eu já, por várias vezes, eu tenho aqui dito, e particularmente neste estudo da carta aos Filipenses, que é uma carta de sofrimento, o apóstolo Paulo está preso em Roma, é uma carta, curiosamente, de alegria, é a carta da alegria, o que significa que nós, de facto, passarmos por dificuldades, não significa, para o cristão, que realmente anda com Deus, não significa nenhuma tragédia, não significa nenhuma perda, não significa nenhuma desvantagem, pelo contrário, e vocês já vão ter a confirmação em relação aos Tessalonicenses, o padecer grandes necessidades pode ser a maior bênção que a gente recebe. O passar por dificuldades físicas, como falta de dinheiro, ou passar por sofrimento, por perseguição, pode ser o trampolim para voos espirituais fantásticos. Gozo. Paulo estava preso em Roma quando está a escrever esta carta, e nós já falamos várias vezes que ele está cheio de gozo. E agora nós vemos que neste caso dos Tessalonicenses, não é? Nós vemos aqui na questão dos Tessalonicenses uma outra coisa que é o seguinte. O facto, e eu já tive a ocasião de dizer, até pegando no exemplo de Jó, por isso que eu estava a falar, a tentar comparar, no caso de Jó, os males que Jó teve eram superiores em bênção aos bens que ele teve, e que também foram bênçãos, mas os sofrimentos que ele padeceu e as contrariedades que ele teve na vida tiveram um significado superior em qualidade de vida espiritual, em qualidade de bênção, do que os benefícios. Alguns trocariam facilmente a boa vida de Jó pela má vida, não é? E Jó mostra que a má vida era melhor do que a boa vida, não é? E com Deus isto é tudo ao contrário. Com Deus é tudo ao contrário. A gente sobe para descer, ou a gente desce para subir, a gente morre para viver, e a gente vive para morrer. É tudo ao contrário. A gente dá para receber, e a gente também recebe para dar. Isto é tudo ao contrário. Não sei se você repara, a vida cristã é assim. E a gente às vezes sofre para ter alegria. Que é uma coisa curiosa. A gente diz, sofrimento não. Porque, não quero sofrer. Porquê? E depois quando o indivíduo chega e vai sofrer, e diz assim, poxa, que gozo! Isto não há palavras. Aliás, o apóstolo Paulo está na prisão em Filipos, e vamos voltar a Filipos, onde ele
onde ele foi torturado, onde ele padeceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, temos como é que o Evangelho entra em Filipos e como é que ele é preso e é torturado pelo carcereiro de Filipos, que depois se converte. E diz a Bíblia que ele cantava lá na prisão, ele com os pés presos no tronco, a levar vergastadas, a ficar com feridas nas costas e no corpo. Feridas essas que depois o carcereiro teve que curar. E ele estava cheio de alegria, porque só canta quem tem gozo. Não é? Só quem tem gozo é que canta. Diz a Bíblia que se alguém está contente, cante. E ele está cheio de gozo. E aqui nesta passagem nós vemos uma coisa importante. A perseguição e a oposição são trampolins para maior evangelização. Sabem quem são os crentes que evangelizam menos? Os crentes que evangelizam menos, sabem quem são? São os crentes que não passam por dificuldades. E os crentes que mais evangelizam são aqueles que são mais perseguidos. E eu já por várias vezes ouvi dizer, por quem sabe, que se nós quisermos aprender o que é o verdadeiro cristianismo, vamos para a China. Porque o verdadeiro cristianismo é lá, não é na Europa. Isto na Europa anda tudo a dormir. Se nós quisermos saber o que é o verdadeiro cristianismo, é ver onde é que há oposição e ver como eles evangelizam. E nós vemos daqui da parte do apóstolo Paulo, no capítulo 2 e no versículo 2, eu gostava que vocês notassem o seguinte. Portanto, 1 Tessalonicenses 2:2, vamos ler outra vez. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus. Ou seja, a perseguição de Filipos não os mereceu. A perseguição de Filipos não o deteve. A perseguição de Filipos catapultou-o para uma maior evangelização. Vocês sabem o que eu passei em Filipos. E como fomos agravados em Filipos, ainda fiquei com mais ousadia. Tornei-me mais ousado. E tornar-se ousado num meio, em Tessalónica, que ele foi altamente perseguido. Não sei se vocês conhecem a história da igreja de Tessalónica, mas ele teve cerca de 15 dias em Tessalónica, ou 3 semanas. E depois teve que sair de Tessalónica face à perseguição tão intensa. E eu, quando leio isto, fico impressionado. Portanto, no capítulo 2 e versículo 2, sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus, com um grande combate. Porquê o grande combate? Porque havia uma grande oposição. E se vocês pensam que ele ficou intimidado pelo que se passou em Filipos, a experiência de Filipos deu-lhe mais força para inventar uma maior oposição. Isto é muito importante. Na vida cristã é importante. E por isso é que eu estava a dizer. Os fracos são os que nada fazem. Os fracos são os que não evangelizam. Os fracos são os que não falam, são os que não se assumem. Porque os que se assumem e que encontram barreiras de oposição, e assim ainda ganham mais força para evangelizar ainda mais. E eu gostava de agora que vocês vissem primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. E agora vamos ver o que é que aconteceu na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 5 a 8. Notem, por favor. Notem o que está aqui escrito. Dos Tessalonicenses. Portanto, ele sai de Filipos e vai para Tessalónica. E vai pregar o Evangelho de Tessalónica. E no versículo 5 lemos assim o seguinte. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E em muita certeza. Isto é muito importante. Eu, às vezes, agora sempre parar a carta aos Filipenses, agora vamos deixar a carta aos Tessalonicenses. E vamos deixar a carta aos Tessalonicenses e vamos aprender com a carta aos Tessalonicenses. O verdadeiro servo de Deus que anda a evangelizar não diz, e tal, e coisa. Chega alguém, bate à minha porta. O que é que quer? Venho aqui falar do reino de Deus. Ou venho falar não sei do quê. É? Até se morrer agora para onde é que vai? Não sei. Anda a fazer por isso. O quê? O apóstolo Paulo a evangelizar aquela gente. Muita certeza. Vocês pensam que o cristão a sério não tem certezas? A pregar o Evangelho? Então, mas que eu até costumo dizer a eles assim, quando eu às vezes os apanho, até dizem, o que é que andas aqui a fazer? Então andas quê? Então se tu não sabes para onde é que vais e o que é que andas a dizer aos outros? Mas tu queres ser
Queres ser guia de um cego, sendo tu próprio cego? Ó cego, cura-te a ti mesmo. E depois então, tentar ajudar os outros que estão cegos. Agora, tu sendo cego, queres guiar um cego? Muita certeza. Mas lemos assim, nesta passagem, no capítulo 1, versículos 5 a 6. O nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Epá, e se vocês quiserem amar uma pessoa a sério, levem-lhe certezas. Porque esta coisa de falar de amor, isso é tudo conversa. Porque se vocês não lhe levarem certezas, isso é que é amor. É o indivíduo saber conhecer ele próprio o amor de Deus, saber o que isso significa, e a forma de ele, de facto, amar as pessoas é levar-lhes o Evangelho que os levam à salvação e à segurança, à certeza. E depois diz assim o versículo 6, o versículo a seguir. E vós fostes feitos nossos imitadores. Evidentemente. Se o indivíduo que me traz o Evangelho a mim é um homem de Deus, epá, eu tenho 90% de hipótese de ser um homem de Deus. É verdade. Nós afetamos os outros. E os outros depois vão querer ser como nós. E sabem o que é que nós lemos aqui nesta passagem? Fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Vocês receberam a palavra com muitos problemas, com muitas dificuldades, com muita oposição, com muita tribulação. Com gozo. Eu quero que vocês notem bem isto. Tribulação com gozo. E eu conheço tanta gente que tem tanta ausência de tribulação sem gozo. Sem gozo. Quantas pessoas há que a vida é fácil e não sei o quê, e são os tristes. São os tristes. Autênticos tristes. Até uma tristeza só de vê-los tristes. Mas isto é autêntico. E, no entanto, nós temos aqui alguém que sofre muito e tem gozo. Epá, então venha mais sofrimento. Não é? Isto não é defender o masoquismo. Mas a verdade é esta. É que na vida cristã nós percebemos que não ter nada não é desvantagem. Padecer oposição e sofrimento não é desvantagem. Se calhar tudo isto é uma grande vantagem. E agora vocês notem o seguinte. Com o gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo. Sabem quem são os crentes que são exemplo? São os crentes da China que estão a ser perseguidos. Não são os crentes europeus. Estes não são exemplo para nada. Exemplo de quê? Mas afinal, estamos a falar genericamente, como é óbvio. Mas os crentes europeus são exemplo de quê e em quê? Hã? É, exemplo pelo que não deve ser. Exemplo de quê? Exemplo são estes crentes. Isto é que são os paradigmas que nós devemos olhar para eles e dizer assim, epá, isto é que é ser crente a sério. Isto é que é cristianismo. Isto é que é, de facto, poder-se ver que crer em Cristo e segui-lo é mesmo como a Bíblia diz. Grande gozo. No pior cenário. No pior cenário. Isto aqui é cristianismo. Aqui é que se vê de facto a força do cristianismo. E depois diz a passagem, exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Onde é que Paulo andava? Na Macedónia. Filipos era onde? Na Macedónia. Salónica era onde? Na Macedónia. Era terra fácil? Não, era terra muito difícil. Ele intimidou-se? Não, ele evangelizou. E o que é que fizeram os salonicenses? Fizeram o mesmo. Espalharam a palavra por toda a parte perante a oposição. E foi uma grande oposição. Já só para vocês terem uma pequena ideia, vocês não sabem, não é? Se calhar, só quem conhece bem as Escrituras. Mas a segunda carta do apóstolo Paulo, revela a dimensão destes crentes. Porque o apóstolo Paulo
Como eu disse, teve cerca de 15 dias a 3 semanas. E teve que sair por causa da perseguição, que era tão feroz, era tão insuportável em termos de, se eles quisessem escapar, se quisessem escapar da própria vida e poderem ser usados por Deus para ir a outros lugares, eles tiveram que sair de Tessalónica. Mas naqueles 15 dias estes crentes revelaram o que é o verdadeiro cristianismo. Não só pelo exemplo, pelo gozo, como vocês estão a ver, e por eles a palavra de Deus estou por toda a parte, mas estes crentes, só para vocês poderem ter uma ideia, em 15 dias aprenderam mais que muitos crentes em 15 anos. Estes crentes em 15 dias aprenderam mais do apóstolo Paulo, enquanto esteve com eles aquele tempo, do que muitos crentes em 15 anos. E no verdadeiro cristianismo é assim. No verdadeiro cristianismo é tudo do melhor. Do melhor pelo pior. No pior cenário, temos o melhor, porque o cristianismo faz isto. E também no tempo, porque em pouco tempo, como é que um crente pode crescer tanto? E o apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, sabem o que ele diz no capítulo 2? Diz assim: ora, irmãos, rogamos pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ou seja, agora não vou entrar em detalhes, mas ele está aqui a falar de uma coisa que tem a ver com o futuro, de uma coisa que nem toda a gente conhece, infelizmente, que tem a ver com o futuro, que tem a ver com o anticristo que há de se levantar. Bem, ele diz assim, ele está a falar de coisas muito difíceis que alguns não entendem, e ele diz assim, versículo 5, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Vocês lembram-se? Quando eu estava convosco? Eu estava-vos a ensinar tudo isto. Vocês lembram-se? É só uma questão de lembrar. Vocês já se esqueceram, mas não se esqueçam. 15 dias. Na primeira carta, no capítulo 4, nós lemos assim. Versículo 13. Não quero, porém, irmãos, a perseguição arrebenta, Paulo sai, e depois escreve esta carta. E diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como aos demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Não fiquem desanimados. Não fiquem desesperançados. Muitos foram mortos. Alguns dos crentes lá em Tessalónica, com perseguição, foram mortos. E os que ficaram vivos, podiam ficar desanimados. Até agora. Epá, diz o apóstolo, mas vocês não fiquem tristes. Porque aqueles que morreram, eles vão ressuscitar. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é que a perseguição foi mesmo intensa. E muitos deles foram mortos nessa perseguição. E o que eu quero vos dizer é o seguinte, isso não inibiu-os de fazerem com que a palavra fosse espalhada em toda a região deles e fora da região deles. Mesmo princípio que nós vemos na parte do apóstolo Paulo. Deixai-me dizer o seguinte. Exemplo no gozo. Exemplo na dedicação. Exemplo que deve ser para nós um exemplo, para nós seguirmos, um modelo para nós seguirmos. E já agora, deixai-me dizer outra coisa, e vamos já calar. Nesta passagem nós aprendemos que há igrejas que cuidam financeiramente da obra de Deus. E aprendemos outra coisa, que há igrejas que não cuidam. Que igreja somos nós? Que tipo de igreja somos nós? Aprendemos outra coisa importante. Termos dinheiro não nos torna dadores. Eu conheço muitos crentes que estão à espera de não sei de quê para ajudar na obra. Que se eu tivesse, se eu fizesse, se eu pudesse... Nunca fazer nada. Nunca fazer nada. Quem faz são aqueles que não têm. E que dão o que não têm. Quer dizer, dão o que têm. Que é muito pouco. Como aos filipenses. E depois o Senhor também cuida deles. Como nós vemos e já vimos e já falamos nesta passagem. Os filipenses... Havia muitos crentes naquele tempo, igrejas, que viam que Paulo tinha alma.
Mas os filipenses viram que ele tinha também estômago. E nós temos que pensar nisso, nas necessidades dos outros físicas. Nós somos almas, mas temos corpos. E temos necessidades. E é preciso ter isso em atenção, segundo nós vemos nesta passagem. Gostava de vos dizer uma coisa. O apóstolo Paulo, e vou terminar, recebeu ofertas quando estava em Tessalónica dos filipenses. Aliás, ele diz isso na nossa passagem, como vocês podem ver, no capítulo 4, diz ele no versículo 16, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalónica. Não é? É curioso que num espaço de pouco tempo ele mandou ofertas para Tessalónica para o apóstolo Paulo. Mas eu gostava de chamar a vossa atenção para o seguinte. As ofertas que os filipenses deram, como vocês podem imaginar, quando vocês veem o apóstolo Paulo a falar desta maneira, vocês vão dizer assim, eles eram pobres, extremamente pobres, não é o que nós lemos? Eles devem ter dado muito. As outras igrejas falharam. Deviam-se ter chegado à frente e não se chegaram. Mas os filipenses chegaram-se. Eram extremamente pobres, mas deram. E vocês devem pensar assim, coitados, eles se calhar devem ter dado muito. Não, irmãos. De facto, realmente, eles deram muito pouco. Porque também não tinham muito para dar. Temos de ter esta noção. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque para o Senhor Jesus Cristo, quem dá pouco, como aquela viúva, dá de facto muito. E Paulo está na senda do Senhor Jesus Cristo e diz assim, eles deram pouco, mas quem dá pouco desta maneira como estes deram, e ele fala de tal maneira como se eles tivessem dado muito. E vocês perguntam assim, como é que tu sabes se eles deram muito ou se deram pouco? É muito fácil. Abram a Bíblia na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 2 e no versículo 9, e vocês já vão perceber como é que eles não deram muito. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 9, e vocês vão ver, mas é para vocês verem uma coisa. Quem dá pouco, mas dá com amor, com sacrifício, para Deus é como se tivesse dado muito, para Paulo é como se tivesse dado muito. Até se a gente não soubesse mais nada, a gente olhava para aquilo assim, e pá, eles foram fantásticos, deram muito. Não, eles deram muito pouco, pois o Senhor cuida. Mas há uma coisa que eu quero, a apreciação de Paulo para mim é fantástica. A apreciação de Paulo da oferta de Deus é fantástica. Ele aprecia a oferta de Deus como se tivesse sido, sei lá, uma oferta por aí além. Mas olha o que é que diz no capítulo 2 e versículo 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vocês sabem como nós trabalhamos noite e dia para não vos ser pesados. A oferta dos filipenses não foi suficiente. Ele teve que trabalhar. Ele teve que trabalhar para ter dinheiro. E lemos mais, para que vocês não tenham dúvidas, mais à frente no capítulo 3 e nos versículos 7 a 9, é curioso que ele diz isto duas vezes. Diz ele assim, por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor, porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Desculpem, segunda carta aos Tessalonicenses, não faz mal, a gente ler a Bíblia é bom, não é? Para a gente estar a par das Escrituras. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 7 a 9, e não a primeira carta, lemos assim, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos houvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Fantástico. Trabalhou muito para não faltar nada. E eu até deixar-me dizer uma coisa. Isto é o meu pensamento. Posso estar errado. E aí salvaguardo o meu erro. Porque eu não sei tudo também. Nenhum de nós sabe tudo. As ofertas dos filipenses. Para ele.
deixai-me dizer assim, eu vou dizer isto com muito cuidado para ninguém me interpretar mal. É como se não fossem nada. Mas para ele, era como se fossem tudo. E vocês, na vossa vida, às vezes estão à espera de ter não sei o quê para fazer qualquer coisa de grande para Deus, não é? Estão enganados. Façam com o pouco que têm. Porque é como se fosse tudo. Não estejam à espera de... Eu não sei o que é, cada um anda à espera de quê? Como estáis? Como sois? Andai para a frente. Isso é tudo. Mesmo que aparentemente seja nada. E um dia que nós vamos ver, quando chegarmos à presença de Deus, aquilo que tem valor, como tiveram valor estas ofertas destes crentes de Filipos. Isso vai nos habilitar a nós poder, talvez, considerar bem quando ele diz no versículo 18. Isto foi quando foi em Salónica. Mas agora é outra realidade. Ele agora está em Roma. E recebe uma oferta dos filipenses pela mão de Epafrodito. E diz no versículo 18. Bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito. Isto é demais. Isto é demais. E eu digo-vos uma coisa. A palavra de Deus esmaga-me. E eu espero que vos esmague a vós. Para que possais ser aquilo que Deus quer que sejais. E para já fico por aqui. Posso só acrescentar aí? Sim. Ainda relativamente àquilo que o irmão Carlos falou dos paradoxos da vida cristã, e tomando aquilo que Paulo dizia, não é? Ser meus imitadores como eu sou de Cristo, eu vou buscar o exemplo maior, que é o exemplo do Senhor. Portanto, em Hebreus 12, no capítulo 1 e no 2, portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Cada um de nós tem uma carreira proposta a correr pelo Senhor. E diz assim no versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Estás-te a referir ao gozo que ele teve apesar da cruz, não é? Exatamente. As palavras são mais claras. Graças a Deus. Obrigado. Não sei se há mais algum irmão que queira dar mais algum pensamento. Sim, força. Queria dar só um pequeno pensamento, irmãos, acerca do versículo 15 e 16 de Filipenses, capítulo 4, em que é dito: e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez mandastes o necessário a Tessalónica. Pegando novamente no contexto da humildade, nós vimos aqui no versículo 15 até ao 18, vemos a consequência da humildade. Quem é humilde dá. E para dar é preciso estar atento para dar. E nós vemos isso acerca dos filipenses, de eles estarem atentos e de darem as vezes que fossem precisos. Pelo facto de Paulo dizer que também uma e outra vez mandaste o necessário a Tessalónica. E para dar, nós precisamos estar atentos às necessidades, precisamos estar atentos a quem precisa para nós podermos dar. Precisamos estar perto. Quem é humilde não dá depois de receber. E é por isso que Paulo enfatiza o facto de dar primeiro do que receber. Quem é humilde não dá depois de receber. Não vai ficar à espera de receber para depois dar. Quem dá mesmo que seja o único a dar. E vemos Paulo a dizer que nenhuma igreja tinha comunicado com ele a respeito de dar e a receber, senão só eles, somente. E quem dá não se preocupa que seja o único a dar, que não há mais ninguém. Dá o necessário, aquilo que é necessário, não dá mais nem dá menos. Dá o que for preciso, e quando for preciso, quem dá
não põe oposições para dar, ou seja, não vou ficar à espera de se calhar ter mais alguma coisa ou de que alguém vai dar, é o primeiro a chegar-se à frente, e dá com ânimo, dá sem necessidade. Quem dar, sabe dar, como dar e quando dar. Quem dá não dá também para vanglória, não vai fazer isso para ser exaltado pelos outros. Quem dá, considera os outros superiores a si mesmos. Quem é humilde sabe dar de si e o que tem, seja os seus dons, seja a nível financeiro, seja no serviço ou na obra do Senhor, e todos os frutos que vêm da sua comunhão com Deus. Quem dá não põe oposições ou problemas. E resumidamente é isto. Quem dá, lá está, sabe dar. E também receber sendo sempre agradecidos. E Graças a Deus. Graças a Deus. Então diz, vá, que é para nós terminarmos a seguir. Para reforçar o que o Carlos estava a dizer. Quando estávamos a falar das perseguições que Paulo sofreu em Filipos e em Tessalónica, eu lembro-me que quando Paulo passou por essas situações ele só estava com Silas. Já não tinha Marcos com ele. Marcos foi um companheiro de viagem de Paulo e de Silas antes destes episódios, pouco tempo antes. E é interessante que Marcos abandonou, voltou para trás, voltou para casa, ainda antes de começarem as dificuldades. Em Atos 13, creio eu. Depois surgem as dificuldades, em Atos 14, em Icônio, Listra, por aí fora, começa a haver Animosidade. Exatamente. Ou seja, não foi preciso haver dificuldades para ele Voltar para trás. Porque se calhar se ele tivesse ido a Filipos, se calhar tinha ficado ali, agarrava-se. Daniel, deixa-me só dizer uma coisa. Deixa-me só dizer uma coisa. Há semelhança do que acontece hoje. Quantos há que estão para trás sem haver dificuldades? Exatamente. Quantos há? E mais tarde, isto também para percebermos que nem todos são deste calibre espiritual de Paulo. Infelizmente. Era bom que todos fôssemos. Também não precisamos ficar desanimados. Não sou assim, sou um total falhado. Não, Paulo realmente era um homem extraordinário. Porque se deixava usar por Deus e dependia de Deus. Mas mesmo o Marcos é um exemplo de que há segundas oportunidades e ele depois, quem ler o final da segunda epístola a Timóteo, Marcos ia ser muito útil a Paulo. Diz ele a Timóteo, só Lucas está comigo e traz-me Marcos porque me é muito útil para o ministério. Ou seja, numa altura em que Paulo estava aí sim a passar dificuldades, estava preso, Marcos estava preparado para ajudar, coisa que quando tudo ia bem não estava preparado. Também é uma lição que nós podemos aprender de que não é a adversidade que nos afasta de Deus, por vezes, às vezes é a vida fácil. É nós facilitarmos que nos afasta de Deus. E já agora, pegando, já que tu pegaste nesse caso, que vem a propósito, deixar-me dizer uma coisa importante. Há segundas oportunidades. Sim. E é bom que a gente saiba que há segundas oportunidades. Lemos na Bíblia que a palavra do Senhor veio uma segunda vez a Jonas. Ele teve uma segunda oportunidade. E Deus dá-nos sempre uma segunda oportunidade. Mas atenção uma coisa. Ele dá-nos uma segunda oportunidade. Mas aquilo que ficou para trás e que nós não aceitamos na primeira oportunidade, perdemos, não pouco e para sempre. Eu vou explicar. Paulo, depois, quando está preso, o Marcos desponta. E Deus até o usou de tal maneira, não apenas para ser muito útil no ministério, naquela parte final do apóstolo Paulo, mas até o usou para escrever a epístola de Marcos. O Evangelho, perdão, obrigado. É uma coisa, é uma epístola, para mim é uma epístola, aquilo é uma carta. Todos os livros da Bíblia são cartas de Deus para mim. Mas pronto, foi essa mesmo. Mas é o Evangelho. Mas ele foi usado até para escrever o Evangelho. Mas há uma coisa que ele perdeu. Vocês sabem o que é que ele perdeu? Ele perdeu o subido privilégio de ter estado com Paulo nas dificuldades, de ter estado com Paulo no gozo das dificuldades. Ele perdeu tudo isso. E agora eis que ele, e Paulo diz, eis que ele está aí, mas já não desfruta de Paulo porque Paulo está na prisão. Há coisas que a gente perde.
vocês não sejam perdulários. Eu vou-vos dizer uma coisa. Cada momento que Deus nos dá é muito valioso. Por isso se chama presente. O presente é uma oferta valiosa. O presente é agora, não é amanhã. E nós temos que saborear e desfrutar e aproveitar cada presente. Porque há uma segunda oportunidade, mas o presente foi-se. O presente de hoje, o presente de ontem, o presente se calhar da amanhã, porque só vamos ter o presente depois da manhã. E nós estamos a perder tanto. Que Deus nos ajude. O Senhor é bom, não é? É bom e muito misericordioso. Se não fosse a misericórdia dele, que seria de nós. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar por aqui hoje.